aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque tá começando o seu programa favorito, aí só de boas notícias. E hoje, olha, que tá bom demais, viu? Ontem, dia 15 de outubro, foi comemorado o Dia do Professor. E é claro que não poderíamos deixar essa data passar em branco, né? Afinal, o professor desenvolve um papel super importante na sociedade. E a produção do programa preparou uma matéria especial para homenageá-los, viu? E você vai ver também. O Conexão Social recebe a doutora Patrícia Marques, que é cirurgiã plástica especialista em cirurgia da face. Aliás, você já ouviu falar em um procedimento chamado frontoplastia? Não? Então, calma que já a doutora explica o que é, hein? E no Ressoar Vida e Saúde, o doutor Luciano Barsante, ou melhor, o doutor Cabelo, esclarece tudo sobre a temida queda de cabelos. O programa Ressoar já começou e ele tá bom demais, hein? Eles são mestres na arte de ensinar, são muito mais que professores, são verdadeiros heróis todos os dias, porque ser professor é ajudar a escrever a história do futuro. E em comemoração ao Dia dos Professores, confira agora essa linda homenagem para todos que transformam vidas através da educação. Aliás, educação, aprendizagem é o único bem que ninguém pode tirar de você, viu? Bora lá? Ser professor é primeiramente acreditar, ser professor é possibilitar e ser professor é transformar, trazer uma outra perspectiva. Ser professor é amar o que se faz. Ser professora é viver momentos que são muito nossos e que assim outras pessoas não entendem. Entender a realidade de um professor é difícil para quem não vive essa realidade. Parece um mundo paralelo. Mas ser professor é isso, é trocar conhecimento, é trocar afeto, é trocar experiências, é troca 100% do tempo. Ser professor é, acima de tudo, amar. Amar a profissão, amar o que se faz, amar o ser humano, o próximo. Eu acho que é isso, é fazer para o outro aquilo que você faz com todo amor e carinho, plantando algo de melhor. Eu tento trazer leveza, tento trazer divertimento, então eu tento me conectar com os meus alunos de uma forma bastante amiga. Eu gosto mesmo de sentir que eu faço a diferença no astral da minha aula, buscando referências de humor, buscando contato, fazendo uma transformação emocional mesmo no meu aluno. Eu procuro ser o que eu sou, mostrar para eles que ali não tem o Elias professor, ali tem o Elias músico, que gosta de tocar e quer passar alguma coisa para eles. Eu sou a pro que brinca, que faz piada, que conta história, que deita e rola, mas eu sou a pro que chama, que cobra, que pede atenção, que mostra o certo e o errado e a hora que tem que fazer de concentração, de atenção. Então eu vivo muito os dois mundos, eu oscilo nas duas pros, né? Somos todos iguais, assim como eles eu também aprendo um pouquinho dia a dia. E se eu posso transformar esses momentos em momentos engraçados, prazerosos, que façam eles quererem estar de volta no dia seguinte, para mim é o objetivo cumprido. Em 2020 nós tivemos essa revolução, essa transformação no cenário educacional devido à pandemia, não foi uma escolha nossa, foi uma imposição circunstancial ali, e o professor teve que buscar estratégias. Muitas dessas estratégias foram de sucesso, porque a gente encontrou novos caminhos de comunicação, novas ferramentas. Outras não, a gente viu a dificuldade, como é acessar muitas vezes alunos e mudar toda essa perspectiva da educação, sair de uma educação presencial para uma educação à distância, com outras ferramentas. Durante a pandemia, eu tive uma bebê, então eu tinha cedo já logar e dar aula e ela estava dormindo, então era um barato porque
Às vezes até imaginava que fosse atrapalhar ela e na verdade não. Ela até dormia lá no sofá enquanto eu estava dando a aula. A fase da pandemia para a gente foi muito difícil porque ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia por onde começar. A gente do outro lado, sem poder dar o abraço, sem poder acalentar de alguma forma, mostrar na mão, no tato, no contato mesmo, o que estava faltando. Era sempre muito subjetivo, contando com a ajuda de outros adultos externos, o pai, a mãe, a avó, que não são obrigados e não têm a pedagogia, não tem o tato que a gente tem em sala de aula. E graças a Deus deu certo, a gente fez o melhor que pôde nos recursos que a gente tinha no momento, né? Tive que montar no meu quarto, adaptar no meu quarto uma sala de aula. Então eu comprei um quadro branco e eu apoiava esse quadro branco em cima da minha cômoda. E só que numa dessas aulas, os meus gatos, que eu tenho alguns gatos, entraram pela janela e a lousa caiu em cima da minha cabeça e desmontou todo o meu cenário de aula. E as crianças riram muito. Primeiro eles se preocuparam se a Pro não havia se machucado, mas depois eles deram muita risada, né? Foi uma coisa inusitada. O ser humano, ele aprende de forma coletiva, ele aprende com o outro, ninguém é uma ilha, nós somos um ser coletivo. Então eu sei da importância que a minha presença traz no processo de educação. Às vezes eu escuto o meu aluno, eu trago uma informação, a gente compartilha uma informação junto, e às vezes o aluno só quer escutar eu falando aquilo para ele, sabe? Ele pode ler, mas quando eu falo é diferente. Então eu sei a importância da presença humana no processo de aprendizagem. Então isso me motiva bastante, me motiva a transformar, me motiva a dar exemplos de cidadania, dar exemplos de respeito ao ser humano. A presença é fundamental no crescimento do ser humano. A gente quer sempre estar próximo de alguém inspirador e eu acho que o professor tem esse papel de ser inspirador. Eu trabalho com a música, me divirto com a música, então o que me motiva, mesmo naquele dia que a gente fala, tá meio para baixo, poxa, não tô afim hoje de trabalhar, não tô afim de sair, porque quando eu pego o meu instrumento, quando eu começo a dar aula, esse sentimento vai embora. É a música que me motiva a sair da cama. Não tem outra motivação maior que não seja eles. É receber um abraço de cada um quando a gente chega. Saber que quando a gente não vem, eles ficam extremamente tristes. Sabe, o rostinho de cada um é uma nova conquista. A superação de cada desafio. O beijo e as cartinhas que eles fazem questão de dar. Então, eu acho que tudo isso assim, preenche o nosso coração mesmo de alegria e é uma motivação, né? É muita responsabilidade, dá aquele frio na barriga todo ano, de receber crianças novas, mas a gente, com o passar do tempo, vai tendo a segurança de saber o que está fazendo. A gente escolheu isso, né? Eu não estou aqui porque alguém me pediu, eu escolhi estar e faço da melhor forma que eu posso, com todo o meu coração e feeling. Então, é acreditar, mas dá um medinho, dá esse medo da responsabilidade. Mas é isso, a gente tem que acreditar que estamos fazendo o melhor para eles, por eles. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa dedicada, uma pessoa competente e responsável, mas também uma pessoa amorosa que fez o que sempre amou, que tem a profissão de professor com uma alegria e uma dedicação muito grande e que os alunos tivessem um sorriso quentinho quando lembrassem das minhas aulas e da minha disciplina no futuro e contasse aí como é que foi a experiência escolar deles. Se das centenas de alunos que eu já tive, encontrar vários, né, não só um, mas encontrar vários, tendo a música como profissão, nossa, isso é gratificante. É o que faz você ter certeza de que aquilo que você faz não é só o lazer, né, e que o lazer ele pode se tornar uma profissão. Eles sempre falam, Pro, nunca esqueci da senhora, daquilo que a senhora falou, daquilo que a senhora ensinou.
Então a gente vê que é muito importante o que a gente faz, o que a gente fala no dia a dia de fato, porque às vezes o que para você é uma coisa corriqueira, para eles vai marcar de forma definitiva tanto o emocional quanto a memória e a vida profissional também. Então eu me sinto realmente especial, marcante na vida deles. Nosso papel é de transformar, é de trazer essas experiências, esses momentos e de transformar a vida deles numa vida melhor, de ajudar a transformar numa vida melhor. Não depende só de nós, mas o nosso papel é muito fundamental nessa transformação da sociedade como um todo. Tudo começa dentro da escola, da instituição, né, de ensino. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa é a nossa singela homenagem àquele que incansavelmente dá o melhor de si para que possamos aprender. Obrigado aos grandes mestres de nossas vidas. Ah, que linda homenagem! Parabéns a todos os professores desse Brasil, viu? Vocês são especiais mesmo e fazem um trabalho belíssimo. Acompanhe agora mais uma matéria especial que a gente preparou para você. Na última semana do mês de setembro, o setor de recursos humanos da Record TV e o Instituto Ressoar se uniram para trazer a peça O Vendedor de Sonhos para seus colaboradores. Em conscientização do Setembro Amarelo, a peça é uma adaptação do best-seller do autor Augusto Cury, que é sucesso de público, assistida por mais de 200 mil pessoas. Foi uma experiência incrível, foi uma iniciativa muito legal do RH e do Ressoar, Instituto Ressoar, de trazer a gente aqui, né? Eles podiam apenas recomendar, olha, vai assistir tal peça que é legal. Não, cara, eles fizeram todo o esforço para que a gente fizesse a peça aqui. Parabéns, Instituto Ressoar e Record. RH, vocês são demais, foi muito legal, muito legal. É uma experiência muito legal, incrível, porque a gente fala de temas que pertencem a todos, né? Em todos os lugares. Então, aqui na Record, dentro de um departamento de relações humanas, né, que é o RH, para a gente, essa peça, esse texto do Augusto Cury, ele tem uma importância maior ainda, porque a gente está dizendo diretamente para aquelas pessoas que vivem esse tema. É uma satisfação muito grande a gente participar de um momento como esse, né? Saber da importância que é esse tema e a mensagem que essa peça traz. Na realidade, o Dr. Augusto, ele colocou ali uma mensagem justamente para fazer com que as pessoas descubram que elas não querem de verdade acabar com a vida, elas querem acabar com a dor. E quando ela descobre que é só uma vírgula que precisa e não um ponto final, isso faz muita diferença. E eu fico muito feliz de ter feito essa conexão aqui com o RH da Record TV, que tem uma preocupação muito grande com os colaboradores, principalmente por conta da rotina que a gente tem aqui tão acelerada. E hoje foi um momento muito, muito especial da gente ver todo mundo aqui apreciando e ouvindo essa mensagem, né? A gente espera que isso faça diferença na vida deles, com certeza vai fazer. E a gente fica à disposição para o Instituto Ressoar. É uma honra muito grande fazer parte disso. A Record TV é uma empresa que realmente se importa com o bem-estar do colaborador, né? E nós, do RH, procuramos acompanhar a cada um de perto. E resolvemos trazer a peça aqui para inovar, né? Trazer uma reflexão para cada um dos colaboradores, que essa peça também traz uma mensagem muito positiva, uma mensagem de vida, né? Que a gente sempre tem que pôr uma vírgula, né? E não ponto final. Então, realmente, assim, é prazeroso ver no olhar de cada colaborador essa satisfação, a gratidão, né, daquilo que a empresa está fazendo. E para a gente também que trabalha, né, com pessoas, é muito importante assim valorizar o nosso bem mais precioso, que é o nosso colaborador. E o Ressoar vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, hein? A gente volta já já.
Você já parou para pensar nas pessoas que te ajudaram a ser quem você é hoje? Aqui no nosso país nós temos muitas crianças, muitos jovens com talentos enormes, só que elas não têm quem as ajude. Por isso, eu tô aqui para te pedir, adote uma criança do sertão. Acesse o site, com R$1 por dia. Você pode dar a elas a oportunidade de serem bem-sucedidas. Afinal, amor é tudo, mas não é o suficiente. Estamos de volta e lembra que hoje eu te falei que a gente ia descobrir sobre um procedimento chamado frontoplastia? Sim, chegou o momento. O nosso Conexão Social começa agora e recebe a doutora Patrícia Marques, cirurgiã plástica. Dá só uma olhada. Boa tarde para você aí de casa. Eu estou muito feliz por estarmos juntos mais um domingo. E o nosso Conexão Social de hoje vai falar de um assunto sério e também muito importante, que é a cirurgia plástica. Um procedimento que tem o poder de mudar a qualidade de vida e a autoestima de muitas pessoas. Para entendermos mais sobre o papel da plástica, convidamos a doutora Patrícia Marques, que é especialista em cirurgia da face, pioneira no Brasil em um procedimento chamado frontoplastia. Seja muito bem-vinda, doutora. Que alegria te receber, viu? É uma alegria para mim. Boa tarde, Eunice. Boa tarde para todo mundo que está em casa nos assistindo. Sim, a gente queria muito falar sobre esse assunto, já tem um tempo, porque as pessoas fazem muitas perguntas. Sim. E às vezes dá sugestão também para a gente trazer esse profissional aqui. Então hoje a gente vai responder a perguntas e ainda mais com essa especialidade que eu acredito que muita gente de casa ainda não ouviu falar, né? E às vezes está sofrendo com esse problema e hoje nem conhece a cirurgia, né? Nem sabe que pode e que tem a solução, né, doutora? Vamos falar sobre isso então. Muito bacana. Você tem uma história bacana também, doutora, que foi quando você escolheu a profissão e depois você foi se especializando até chegar, né, nessa missão que você tem hoje e é a pioneira no Brasil. Conta pra gente. Foi um longo caminho, né? Eu sou aqui de São Paulo, sou nascida e criada, minha família é daqui. Eu fiz faculdade de medicina na Santa Casa aqui de São Paulo, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica. Fiz algumas especializações, tanto no Brasil quanto fora do país também. E em 2017 eu operei um caso super interessante e especial, que eu fiz um avanço de couro cabeludo, que é um outro nome para a cirurgia de frontoplastia. A cirurgia, então, a gente vai avançar o couro cabeludo e reduzir a testa. E foi com o propósito de corrigir uma sequela de uma queimadura. Então foi um caso bem bacana e especial. E felizmente teve um resultado super legal e daí começou um boca a boca. E eu comecei a perceber que existia um desejo de muitas pessoas de corrigir o tamanho da testa, a conformidade óssea da testa, e essas pessoas não conheciam a cirurgia. Essa técnica ela foi desenvolvida há muitos anos. Não é uma técnica nova, mas ela não era executada aqui no Brasil, exceto por alguns poucos cirurgiões, mas que era no público mais de mulheres transexuais, para fazer adequação de gênero, né? Então a gente mudaria uma conformação mais masculina para uma mais feminina. E a minha atuação profissional já é diferente, né? Ela, claro, que traz uma feminilidade maior para o rosto das mulheres ou uma suavização de traços para um rosto masculino, mas ela não tem a questão de gênero envolvida. E de lá para cá eu tive uma demanda muito grande. A cirurgia ela foi sendo um pouco mais conhecida pelo público e também pelos médicos, porque até pouco tempo muitos plásticos também não conheciam a técnica, né?
E eu acho que a gente ainda precisa caminhar mais na informação desse tipo de cirurgia para que as pessoas saibam quando podem fazer, se devem, para que no futuro ela seja talvez como uma cirurgia plástica do nariz ou de lipo, que as pessoas tenham uma ideia melhor de como funciona. Sim, mas aí eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a frontoplastia, Sim. porque às vezes a pessoa, você falou, até deu para mais ou menos entender, mas quem tem esse problema? Exato. Como é que é? Bom, a frontoplastia ou cirurgia de avanço capilar é um procedimento em que a gente faz uma incisão bem na margem do cabelo e a gente avança o couro cabeludo para frente, reduzindo o tamanho da testa. Então, ela seria indicada para pessoas que têm uma testa maior do que o esperado para uma proporcionalidade adequada do rosto. Essa cirurgia pode ter outros passos em conjunto, como a cranioplastia ou chamado popularmente de lixamento ósseo, quando a gente faz uma remodelagem do osso da testa, deixando o osso um pouco mais liso e delicado. Pode ser feito a elevação dos supercílios para quem tem as sobrancelhas muito baixas, muito caídas também. Então a indicação da cirurgia seria essa: testas muito grandes, estrutura óssea muito robusta para frente, sobrancelhas caídas. Olha só que interessante. E às vezes a pessoa também, isso pode acontecer caso ela tenha tido algum problema de saúde, né? Tem alguns problemas. Casos, sim, né? Como o primeiro que eu operei foi uma sequela de uma queimadura, tinha uma cicatriz muito ruim, bem na transição para o cabelo, para a testa, para a pele da testa. Poderia ser feito eventualmente num caso de um tumor de pele também, teriam outras indicações nesse sentido. Olha só, e as pessoas que têm esse problema, às vezes, ela não sabe que pode fazer alguma coisa e sofrem tanto, né? Sofrem muito. Não, assim, até no convívio social, né? Tem gente que fala que não segura a franjinha de qualquer jeito, faz de tudo para aquilo. Sim. E às vezes a gente perde o cabelo muito rápido aqui, imagina, né, com o tempo também. A gente não imagina, mas essa questão da testa, ela é um problema, ela é um tabu. Muitas pessoas, homens e mulheres, sofrem com isso, escondem com franja, penteado, boné, e sofrem bullying na escola, na própria família. Muitas pessoas sofrem bastante por conta disso. A gente não imagina, porque geralmente elas não contam, elas disfarçam. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ouvir histórias muito tristes e repetidas, então não eram pontos isolados. Às vezes até dentro de casa, né? Sim. A gente estava falando, às vezes a mãe, não é nem que ela quer, na verdade ela não quer que dê risada da filha dela ou filho. E ela mesma fala, né? Para esconder. Então ali já nasce, dentro de casa mesmo. É verdade. A pessoa ficar com muita vergonha de ter aquele problema, né? E a autoestima da gente é tudo, porque o adolescente, quando começa a vida, vai para a faculdade, começa a fazer amizades, às vezes tem o primeiro emprego, e se a autoestima não está boa, ele não tem sucesso. Isso é uma coisa muito ligada, né? É verdade. Muito bom. Agora, doutora, você não faz só esse procedimento, né? Não, eu faço cirurgia plástica geral, então eu faço lipoaspiração, prótese de mama, eu faço a cirurgia plástica geral. Mas o meu carro-chefe, eu diria assim, é a frontoplastia. Quais são os procedimentos assim mais procurados que hoje você vê que as pessoas têm mais dor, que elas mais procuram? Bom, no meu consultório, sem sombra de dúvidas, é a frontoplastia. Mas quando a gente fala em cirurgia plástica, assim, no geral, no Brasil todo, lipo e prótese de mama ainda são as mais procuradas. Eu vejo que as pessoas que hoje têm, assim, essa vontade de fazer uma cirurgia, ainda tem muita gente que quer só melhorar, né? A gente aqui no Ressoar, a gente nem usa o termo melhorar, porque essa é uma cirurgia de transformação, né? É diferente de você fazer algo que daqui 6 meses acaba e você vai ter que fazer de novo. Então, se a pessoa quer mudar, seja a testa, seja o nariz, é uma coisa que ela tem que ter consciência, porque não volta, né? Não dá para depois você falar, eu não gostei muito
E eu queria reverter... A cirurgia é um tratamento definitivo. É claro que algumas cirurgias até podem ser revertidas. Por exemplo, a pessoa pode colocar uma prótese de mama e ela pode tirar depois, verdade. Mas muitas cirurgias não é possível, né? No caso da frontoplastia, a partir do momento que eu reduzir a testa, eu não vou conseguir aumentar ela depois, né? Sim. A gente faz uma lipoaspiração, tirou uma quantidade de gordura, a gente não vai conseguir colocar depois. É lógico que a pessoa pode vir a engordar, mas a gente não tem como cirurgicamente recolocar aquela gordura que já foi perdida. Então, é importante a gente conhecer sobre essas cirurgias, ter bastante informação para tomar uma decisão bem pautada, porque é um procedimento definitivo. Definitivo. E é muito importante, e é uma responsabilidade, Sim. tanto do profissional quanto da pessoa, né? Sim. Por isso que eu queria que você falasse o que as pessoas precisam saber antes delas tomar uma decisão dessa. Inclusive porque é uma cirurgia, né, Claro. doutora? Eu acho muito importante as pessoas pesquisarem bastante sobre uma cirurgia que elas se interessam, entender um pouco sobre como a cirurgia é feita. É claro que não precisa entrar no detalhe, até porque muitas pessoas são avessas a esse tipo de informação, mas saber onde é o corte, como é a cicatriz, como é a anestesia, esse tipo de informação é importante. As coisas que são necessárias serem feitas antes da cirurgia, então exames pré-operatórios, avaliações, eventualmente algum tipo especial de dieta, algum remédio, alguma coisa. Os cuidados pós-operatórios, como eles são. E um ponto muito importante é a pessoa tentar ter clareza do que ela está buscando com aquela cirurgia em termos de resultado e o que a cirurgia de fato pode oferecer em termos de resultado. A gente precisa casar essa expectativa. Então, na hora da consulta, precisa tentar deixar muito claro qual é o desejo e perguntar para o profissional, para o cirurgião plástico, se isso é possível, qual é o resultado. Outro ponto que eu também gosto de falar muito, complicações. Toda cirurgia faz parte, eventualmente, ter alguma intercorrência, então precisa saber quais são as coisas mais comuns, quais são os principais cuidados a serem tomados, o que podemos fazer para prevenir. O paciente, esse nome paciente é um pouco ruim se a gente for pensar, porque parece que é uma pessoa que está um pouco inerte. Na verdade, o paciente é muito ativo, né? O cuidado pós-operatório dele, a postura dele frente à cirurgia também é muito determinante do resultado final, né? Então, ele tem que estar engajado e, para isso, tem que estar bem informado. Sim, a escolha do profissional, né? Como é que a pessoa pode fazer uma boa escolha de um cirurgião plástico, né? Sim, eu acho esse ponto muito importante. Primeira coisa, a gente precisa ter certeza que o profissional é médico. A gente sabe que tem muitos profissionais oferecendo serviços na área da estética, inclusive com procedimentos invasivos que não têm formação de médico. No site do Conselho Federal de Medicina, a gente consegue consultar quem são os médicos do Brasil todo. Segundo passo é saber se o profissional é cirurgião plástico, porque nós, cirurgiões plásticos, temos uma formação muito voltada para esse tipo de procedimento. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também é possível consultar se o profissional tem o título de especialista, se ele é membro da sociedade. Checar o currículo da pessoa, ver onde foi a faculdade, a residência, formações, congressos, para você ver se é uma pessoa que está se atualizando, que está preocupada com isso. Às vezes a gente consegue isso na internet, através da plataforma Lattes, é um excelente local para buscar currículos. Olha só. Ter boas recomendações sempre que possível ajuda. E por final, eu acho que é muito importante ter empatia, porque eu acho que a cirurgia é uma coisa muito poderosa e você tem que ter empatia com a pessoa que vai te operar. Precisa ter um laço de confiança, né? Sim, até porque depois que a cirurgia
que é feita a cirurgia, você ainda vai ter um contato com essa pessoa, né? Tem que ser uma parceria, né? Eu costumo acompanhar as minhas cirurgias por 1 ano. O que eu gosto de acompanhar é 1 ano. Eu reclamo que às vezes alguns pacientes me abandonam, acham que estão bem e me abandonam. Mas eu gosto de acompanhar por 1 ano, para a gente ver, o processo de cicatrização é muito longo, a recuperação é longa, então para a gente poder acompanhar e atuar, e melhorando e orientando sobre tudo isso. Sim, isso é muito importante. E atualmente a cirurgia ficou mais acessível, até por conta assim, de algumas facilidades que as pessoas tiveram, um poder aquisitivo maior ou não? Eu particularmente acho que não. Porque é claro que a gente sabe que vão ter profissionais que vão oferecer um serviço de cirurgia plástica a um preço muito baixo. Mas assim como qualquer produto ou serviço, a gente sabe que quando tem uma discrepância grande de valor pode ter algum problema de qualidade, na cirurgia plástica também é assim. E as questões de segurança são muito caras numa cirurgia. A gente precisa operar num hospital, a gente precisa ter uma UTI à disposição, tem que ter um bom anestesista, tem que ter bons equipamentos. Tudo isso custa muito caro. Além das horas desse profissional que estudou, ele tem, né, tem um valor, né, agregado. Então, talvez a gente tenha uma certa facilidade hoje em dia de empréstimos, de financiamento, de parcelamento no cartão de crédito, algumas coisas nesse sentido. Mas eu não acho que a cirurgia plástica seja acessível, seja uma coisa barata. E eu acho difícil que ela fosse assim, porque a gente não pode abrir mão de muitos cuidados, a gente não pode baratear com profissionais, né, de não ter uma equipe muito boa, muito coesa. A gente está lidando com vida, sim. Sim. E tem alguns procedimentos que às vezes as pessoas não chegam no esperado, na expectativa, como a gente falou, às vezes porque ela vai lá com a foto de alguém famoso e diz, quero isso, né? Outras porque não segue as instruções do pós-operatório, que é tão importante quanto ela está em boa saúde para fazer essa cirurgia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que primeira coisa é a questão da expectativa. Quando os pacientes chegam no consultório, eles chegam com um sonho, uma dor e um sonho. E não é fácil de destrinchar isso, né? De entender o que a pessoa realmente busca em termos de resultado e o que ela busca atingir na vida dela. Às vezes uma pessoa acha que se ela fizer uma determinada cirurgia, ela vai se sentir muito mais confiante, muito mais feliz, ela vai conseguir um emprego melhor. E não necessariamente vai ser assim. Então isso é um desafio para a gente na cirurgia plástica, a gente entender as expectativas e conseguir explicar o que a cirurgia realmente pode oferecer de acordo com a característica física, anatômica, genética de cada pessoa, né? Fazer uma lipoaspiração numa pessoa que é mais gordinha é diferente de uma pessoa que é super malhada, né? Já tem o corpo muito torneado, então a gente precisa entender isso e se esforçar muito para explicar essas nuances e frisar muito, sim, sobre os cuidados esperados em relação aos pontos, a cicatriz, a alimentação, a exposição solar, uma série de coisas, porque isso pode, sim, prejudicar o resultado e até mesmo causar problemas de saúde se cuidados não forem feitos. Por exemplo, se a higienização correta não for feita dos pontos, pode ter uma infecção, coisas desse tipo. É complicado também, às vezes a pessoa não achar que está tudo bem, né? E depois vai dizer só que o profissional é quem não... Às vezes eu acho que as pessoas, de certa maneira, banalizaram um pouquinho a cirurgia plástica, assim, elas querem voltar ao trabalho muito rápido, atividade física muito rápido, como se fosse um procedimento estético, assim... não invasivo. Uma extensão de cílios, sabe? É uma coisa assim, e eu sempre reforço que isso é uma cirurgia, que existe um estresse físico para o corpo e que a gente tem que cuidar da alimentação, hidratação, um pouco mais de repouso,
Então a gente tem que ter um olhar assim completo e um cuidado com isso. E precisamos explicar bastante para os pacientes, eles precisam estar atentos e comprometidos, porque é a saúde deles também. Sim, é a vida, né? Claro. Agora, tem pessoas que buscam por um padrão irreal, né? Às vezes já é muito bonita ou bonito, mas ainda quer mais. E a gente tem exemplos, né, de pessoas que ficaram até deformadas. Como é que a gente pode alertar essas pessoas que a beleza não está só nessa parte, embora ela seja tão importante quanto, né? Mas que as pessoas também devem buscar em outros veículos, vamos dizer assim. Isso é muito difícil, porque historicamente o padrão de beleza sempre foi muito importante, principalmente para as mulheres, mas não só para as mulheres, né? Então essa é uma construção de, no mínimo, décadas, talvez mais do que isso. A gente está exposta o tempo todo a filtros das redes sociais, a imagens com Photoshop, a grandes produções. Então a gente já cria as crianças e os adolescentes com uma noção de que a beleza é muito importante e de que estar fora desse padrão é muito difícil. Ter uma testa grande, estar acima do peso ou qualquer coisa que seja. Então esse é um desafio muito grande para a sociedade inteira. Eu tento conversar com os meus pacientes e com pessoas que às vezes me procuram. Não é raro eu operar uma moça e ela me fala assim, puxa, minha filha está com 12, 15 anos e ela está incomodada com tal aspecto, o que você acha? Eu acho que a gente tem que conversar e tentar ir combatendo, aceitando que cada um tem a sua maneira de beleza e que a beleza é um aspecto e que ela é boa, claro, mas não é a única coisa que importa. Sim, principalmente se for alguma coisa irreal mesmo, claro, né? Porque às vezes o problema não está na aparência, vai estar claro, na alma da pessoa. Nós né? temos também doenças em que a pessoa não consegue se ver como ela de fato é. A gente tem isso em relação ao corpo, a pessoa que tem bulimia, ela se vê muito acima do peso e às vezes ela está extremamente magra. A gente tem o dismorfismo facial, de pessoas que buscam muitas cirurgias faciais, que nunca estão satisfeitas. Esse até é um diagnóstico médico, é um transtorno mesmo. Existe uma porcentagem significativa de pessoas que têm o transtorno dismórfico e a gente tem que estar atento. Mas mesmo as pessoas que não têm esse tipo de transtorno, muitas vezes querem um resultado muito difícil de ser alcançado. Traz a foto de uma artista belíssima, uma modelo belíssima e fala, eu quero isso daqui. Mas às vezes o que essa pessoa tem nem fica bem em você, né? Então essas expectativas são difíceis. É muito comum isso no consultório. Eu acho que a chave é conversar, é ser bastante honesto sobre isso. Mas não é fácil conversar. E convencer, né? Não é fácil. E a melhor época do ano para se fazer uma cirurgia? A gente agora está nesse friozinho, seria esse um bom momento? Olha, eu particularmente acho que isso é muito relativo. Algumas cirurgias corporais, eu acho que o frio até favorece um pouco. Quando a gente fala de abdominoplastia ou lipoaspiração, que precisa usar uma malha cirúrgica grande, ela esquenta, e são cirurgias que incham bastante, de fato o calor pode trazer um pouquinho de desconforto. Mas não tem nenhum problema operar no verão também. Agora, cirurgias menores, como é o caso da frontoplastia, uma cirurgia de orelha, uma prótese de silicone, eu realmente acho que não faz uma grande diferença entre operar no inverno, operar no verão, até porque uma grande preocupação para a gente que é a exposição solar, o nosso inverno tem muito sol também, tem muita exposição, a pessoa não vai deixar de ter que usar filtro solar, usar às vezes chapéu, alguma roupa, alguma coisa assim para proteger a área da cirurgia. Então eu acho que não faz tanta diferença para a maior parte das cirurgias. Sim, é verdade.
Faz muito sentido. Agora, tem casos que a cirurgia plástica, ela é uma libertação, né? Sim. Queria que você falasse dessa importância, porque às vezes a pessoa também tem muito medo de fazer, né? Tem aquelas que fazem sem necessidade, mas tem aquelas que resistem fazer algo que poderia ser muito benéfico e que eu estava até falando com você antes da gente entrar no ar, que eu acho que foi por isso que foi criada a cirurgia, para justamente resolver esse problema, né? Melhorar a vida das pessoas nesse sentido. Quando as pessoas têm um sofrimento importante por conta de alguma característica do corpo, existe um procedimento que pode melhorar, pode alterar essa característica, isso pode trazer um bem-estar, eu acho que vale a pena, desde que seja um procedimento claro, seguro e bem feito. E a cirurgia plástica, ela pode ser sim uma libertação, ela pode envolver melhora da qualidade de vida, melhora da autoestima, da autoconfiança, quando ela é bem indicada e quando ela é bem executada. Então, eu acho que as pessoas que se incomodam muito com uma característica, elas precisam pesar, é lógico, se isso é uma coisa realmente importante, o quanto que isso as atrapalha, mas se isso está envolvendo o dia a dia delas, a qualidade de vida, eu acho que vale a pena buscar uma solução. Eu vejo algumas pacientes muito transformadas após uma cirurgia, sabe? Muito felizes e realizadas, e às vezes isso pode mudar, assim, a vida de uma pessoa. Claro que não vai ser assim com todo mundo. Às vezes tem uma pessoa que ela quer melhorar um pequeno detalhe, mas aquilo não é um problema para ela. E tá tudo bem. Mas para algumas pessoas a cirurgia pode ser sim uma mudança de vida. Muito bom. Então, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de casa que querem fazer, que têm medo, ou que às vezes acha que só isso vai mudar a vida delas. Eu acho que você, com a experiência que você tem de consultório, de tantas pessoas que você já transformou, a gente pode deixar uma mensagem bacana para as pessoas. Bom, eu acho que para quem está incomodado com alguma coisa, o bom é buscar ajuda. É se informar, começar olhando na internet, achar um bom profissional e conversar, esclarecer suas dúvidas. Eu acho que ter medo é uma coisa boa. Eu falo isso no consultório, porque o medo faz com que a gente se cuide mais, que a gente tenha mais atenção aos detalhes, aos cuidados. Então eu acho que o medo, ele é protetor mesmo. O problema não é ter o medo, a gente tem que encarar e pesquisar muito, se informar muito, conversar com bons profissionais e tentar entender se uma cirurgia pode sim te dar uma qualidade de vida e uma felicidade em algum aspecto. Muito bem, doutora. Foram informações que com certeza vai transformar a vida de muita gente. Eu adorei o nosso bate-papo, foi um prazer. Espero voltar mais vezes. Quem em casa tiver alguma dúvida, algum problema, eu vou ter o maior prazer de ajudar, seja no consultório. Nas redes sociais é sempre mais difícil, mas o meu Instagram eu tento deixar bastante informação, principalmente sobre frontoplastia, mas sobre outras cirurgias plásticas também. O meu contato do Instagram é DRA_Patrícia_Marques. Enfim, vai ser um prazer para mim continuar nessa jornada de trazer um pouquinho mais de informação, tentar ajudar as pessoas a se sentirem melhor e mais felizes. Muito bom, doutora. Foram explicações muito boas e a gente teve aqui um conhecimento muito grande sobre esse aspecto da frontoplastia que a gente não sabia, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite, por deixar tantas informações aqui que com certeza vai fazer a diferença na vida das pessoas, viu? Obrigada, parabéns foi um prazer. Pelo seu trabalho. Obrigada. Gente, que bom a gente ter esse tipo de informação aqui no nosso programa, né? A gente se dedica para trazer informações que de verdade vai fazer a diferença e a gente espera que essa faça diferença aí na vida de quem estiver precisando, inclusive desse conhecimento que a doutora passou aqui para a gente. Queria te agradecer por sua audiência, agradecer a doutora pela presença, te convidar para seguir a doutora, para seguir o programa Ressoar, me seguir também. Está sempre aqui no domingo, trazendo informação de qualidade. Contamos sempre com vocês
e desejamos um ótimo domingo, um ótimo final de tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá! Descobrimos um monte de coisa interessante aí sobre a cirurgia plástica. Eu gostei demais, obrigada pela presença, doutora Patrícia, muito esclarecedora, e se você também curtiu, pode assistir lá no nosso canal do YouTube do Ressoar e vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? E chegou a hora do nosso quadro Ressoar Vida e Saúde, e hoje você vai saber tudo sobre a queda de cabelos com o Dr. Luciano Barsante. E olha só o nosso doutor Cabelo, o que é que ele falou? Tá curioso? Bora lá? Olá, eu sou o Dr. Luciano Barsante, diretor médico aqui do Instituto do Cabelo. Estou aqui para dar dicas de saúde capilar e do couro cabeludo para você. Preste atenção, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, sobre queda capilar, sobre a caída dos cabelos. Veja bem, existe aquele mito, né? Sabe que é meia verdade? O mito que o normal é que caiam de 100 a 150 fios por dia. Isso é um mito. Na verdade, o que importa é a proporção entre queda capilar e o que crescem os cabelos, a quantidade dos cabelos que crescem. Então não importa, olha, é muito simples. Se caírem 200 fios esporadicamente, de vez em quando, e você tem uma reposição de 300 fios, não vai ter problema nenhum. Se você, ao passo, tiver uma queda de 20 fios e não tiver reposição nenhuma, você vai ter problema com o tempo, o cabelo começa a rarear. Então vamos lá. Vamos começar por uma situação muito importante que aconteceu e vem acontecendo durante a pandemia do Covid-19. Existe uma situação chamada eflúvio telógeno. O nome é difícil, mas vocês vão entender muito facilmente o que é isso. O cabelo ele tem um ciclo de crescimento e queda. Esse ciclo dura um ano. Então, o crescimento, a fase de crescimento do ciclo, chama-se anágena, que é crescimento. A fase de descanso do cabelo, quando você percebe o seu cabelo de forma normal, chama-se catágena. E a queda do cabelo chama-se telógena. Então são as três fases. Quando o cabelo só está na fase de telógena, você percebe a queda. Então preste atenção, o ciclo que dura um ano em média, quando ele diminui, você percebe a queda de cabelo. Então o Covid-19 provoca uma inflamação do bulbo capilar, que é a raiz do fio, aumentando a queda. Isso pode ocorrer até 2 anos após a infecção. A alimentação irregular é muito ruim para que você tenha saúde capilar perfeita. Então tente se alimentar, não seja radical, não coma só verduras, não coma só carnes. Faça um mix. Você pode substituir a carne pelo ovo, que é um alimento muito bom, de preço acessível. Você pode variar as carnes, como por exemplo o frango, o peixe, que tem bastante proteína. E a proteína é um alimento, é uma substância muito importante para o cabelo, além das vitaminas do complexo B. Mas preste atenção, não faça uso da automedicação, ir na farmácia e comprar uma vitamina para os cabelos sem indicação médica. O médico é sempre seu parceiro, está ali para lhe ajudar e lhe orientar. Outra coisa muito importante, um mix de situações. O estresse, a angústia, a ansiedade, o cansaço, a depressão podem provocar queda de cabelo. Por isso, leve uma vida saudável, seja feliz, alimente-se bem e curta a vida com os amigos, com as famílias, saiam para passear, façam exercício, atividade física, que com certeza a sua vida vai ser melhor, seu cabelo vai estar bonito e todos vocês, todas vocês vão estar muito contentes. Outro ponto importante é a alimentação, uma alimentação saudável e variada, sem radicalismos. Então, uma mensagem final para o dia de hoje. Alimente-se bem, leve uma vida saudável, faça exercício, seja feliz e com certeza seus cabelos vão ficar
saudáveis e bonitos. Tchau para vocês, até a próxima dica. O seu programa favorito de boas notícias, aquele chamado Ressoar, sabe? Vai ficando por aqui. Para ver o programa de novo, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, vamos ficar com o seguinte pensamento de Mário Quintana: o tempo é um ponto de vista, velho é quem é um dia mais velho que a gente. Boa reflexão, hein? Meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Bora lá?